De modo geral, vimos diferentes ferramentas e pequenas técnicas dentro do Excel que ajudam-nos a manipular os dados e responder a diferentes perguntas que nós possamos ter. Então, neste vídeo e nos próximos, vamos ver a formatação condicional. Por que formatação condicional? Primeiramente, porque é uma técnica muito utilizada, particularmente em análise de dados, e é claro, o nome é pomposo, mas ainda assim acredito e tenho certeza que você vai ver que é muito fácil e pode utilizar isso no seu dia a dia e, e assim por diante. Além disso, também, essas técnicas, essas pequenas técnicas, pelo menos a base é muito utilizada, por exemplo, por grandes organizações também. Por exemplo, desde Facebook, Google e por aí, além de Nações Unidas, FMI, particularmente FMI, quando dirige aos nossos países, por exemplo, aos países africanos, quando eles chegam e fazem sua análise, depois apresentam recomendações. Recomendações essa para fazer investimento em tal área, ou, ou abrandar investimento em determinada área, ou aumentar ah, o nível de emprego em determinada secção. É claro, eles também têm por base essas análises, esses princípios para fazer, para chegar a essa conclusão. Nós aqui vamos ver a formatação condicional no Excel. Vamos para isso, vamos utilizar um dado que eu criei fictício, um dado fictício, pequeno, mas ainda assim, volto a realçar que essas técnicas são utilizadas para essas organizações, é claro, elas utilizam dados muito mais complexos, técnicas ou ferramentas muito mais complexas, por exemplo, linguagem de programação propriamente dita. Exemplo dela pode ser Python, R, por exemplo, PySpark também, que escala nesse caso, e assim por diante. E conseguem fazer análise muito mais complexa, muito maior, de maior dimensão e volume, e complexidade também. Mas o princípio são esses. Os princípios nesse caso são esses. Você que não vem de uma área técnica, você ainda assim, eu garanto que vai ver que é mais ou menos simples esses princípios, é mais ou menos acessível para você e vai ver que pode utilizar isso no seu dia a dia. Tanto é que procurei simplificar essa análise utilizando dados em relação à pesca. E então, podemos ver aqui, por exemplo, nós temos aqui o nosso dado em relação a pescadores. Como podemos ver, temos aqui diferentes nessa coluna nomes de diferentes pescadores, fictício, nomes da cidade que cada pescador vem ou mora, nome dos países, os dias que cada pescador foi à pesca, o tipo de técnica de pesca que eles utilizaram e quantidade de peixe que aqueles pescadores pescaram naquele dia, naquela cidade ou naquele país. Ah, Aqui nós temos o ID. ID é um código para identificar o pescador. Por que que isso é importante? Isso é importante porque, como podemos ver, existem alguns nomes que são repetitivos, apesar de cidade ser diferente. Esse código é equivalente, a número de BI ou seu código, seu ID, por exemplo, do Facebook. Por exemplo, no seu Facebook, seu ID é único, é só teu, mais ninguém no mundo tem. Ou seu ID no YouTube é único, seu ID, por exemplo, ou seu e-mail também é único, é exclusivo. Então, é uma forma de identificar um determinado indivíduo numa determinada análise e por assim dizer. De um modo geral, tudo que a gente faz quase online acaba-se. A empresa ou a organização acaba por criar um ID para nós. Então, tentei simular aqui também. Então, para isso, o objetivo aqui seria utilizar a formatação condicional e responder a essas perguntas. Que pergunta é? Pergunta é simples. É quem ou quantos pescadores e em que dias puderam pescar mais que 600 peixes?
ou menos que 100 peixes, ou puderam pescar peixe entre 100 unidades a 600 unidades, ou que pescador pode pescar somente 500 peixes. Então, para isso, vamos poder utilizar formatação condicional para responder isso. Mais adiante, vamos ver outras técnicas que são mais indicadas para isso. Volto a lembrar que essa técnica, esse procedimento é muito utilizado na análise de dados, e procuramos responder pergunta específica, então para isso utilizamos diferentes técnicas para responder a ela. E se fosse numa situação real, essa é uma situação que eu criei, fictícia, mas se fosse uma situação real, é claro, a quantidade de pescador seria muito maior, quantidade de cidade seria grandemente maior, se calhar em termos de técnica seria muito maior, dias seria maior, mesmo essa cidade não ia terminar aqui à volta em 70, ia terminar talvez à volta de 100 mil, 10 mil, dependendo do tipo de estudo, a análise que se quer. Então, vamos concentrar aqui. Por exemplo, nós aqui podemos, vamos ver em termos de formatação condicional, o que é que podemos ver? Temos diferentes tipos de regra. Temos regra de realce de célula, temos regra de valores mais altos, mais baixos, temos barras de dados, escala de cores, conjuntos. Temos essa secção que possibilita-nos criar novas regras ou gerir regras que já implementamos na nossa tabela. Então, eu vou selecionar aqui e vou pôr isso para que eu saiba onde começa, onde termina a minha tabela. Então, nesse caso, temos aqui. Então, vamos ver quantos pescadores puderam pescar mais de 600 peixes. Então, para isso eu venho, seleciono aqui, seleciono a secção, a coluna de quantidade de peixe pescado. Então, venho aqui, vou a formatação, regra de realce de células, maior que. Então, aqui eu ponho o valor que eu quero. Nesse caso, é 600 para essa pergunta. Para isso, eu também tenho possibilidade de mudar alguma cor. Por exemplo, posso pôr amarelo, posso ver verde escuro, mas posso deixar verde escuro. Ok. Temos aqui. Como podemos ver, isso automaticamente detectou todos os pescadores que pegaram mais que 600 peixes. Mas imaginemos por um motivo qualquer, eu já não quero ver quem pescou mais que 600, mas eu quero ver quem pescou mais que 1500 peixes. Por exemplo, 1500. Então, eu posso vir aqui, seleciono de novo, entro em formatação condicional, vou fazer a gestão, gerir a regra. Minha regra estava célula mais que 600, então eu venho editar, eu altero 600 para 1500. Então, aplico, como podem ver, diminui o número de quantidade. Diminui o número de células que foram realçadas. Atenção, como isso já está configurado, imaginemos essa célula. Vamos supor que eu ponho 1700 peixes. Como podem ver, ela também automaticamente ficou verde. Vou voltar atrás. Então, ou seja, para essa pergunta bastava agora contar a quantidade de pessoas. Quantidade de pessoas e consigo saber quem são as pessoas. Nesse caso, temos Bena de Santo Tomé e Príncipe, que no dia 27 de novembro deste ano, anda há pouco tempo, ele pescou 1000. Ele, na pesca industrial, pôde pescar essa quantidade de peixe. Da mesma forma, é válido para o Caetano de Moçambique, Maputo, no dia 24 de maio. Igualmente para o Tuti da Guiné-Bissau. Bem, Tuti, que é o nome do meu irmão. Então, sim. Bem, para não alongar mais o vídeo, eu vou parar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo vamos continuar com outro tipo de formatação.